Gente, olha só. Hoje estamos aqui para conversar sobre um novo sólido geométrico, o paralelepípedo. Tá? Nós temos um paralelepípedo que não deixa de ser um prisma, né? Ele tem dois planos paralelos. Neste caso eu tenho um retângulo no plano superior, um retângulo no plano inferior, e aqui nesse caso, ó, as arestas laterais elas formam ângulos de 90 graus com os planos, com esses dois planos paralelos. É um prisma, ele é chamado de prisma. Só que nesse caso aqui, né, ele é mais conhecido como paralelepípedo. E o que nós temos aqui que é importante salientarmos? Nós temos, ó, vamos supor que ele está nessa posição, tá certo? Então aqui nós temos, ó, 10 centímetros, 5 centímetros e 6 centímetros. Ele ficou fora de escala, tá? O meu aqui, ó, 10, 5 e 6, tá? Ó, 10, 5 e 6. A primeira coisa que a gente tem que pensar em calcular, como já vimos nos prismas, o primeiro tópico que se calcula é a área da base. O que nós temos na base? Ó? A base está aqui embaixo, ó. É importante visualizar no meu desenho. Ó. A base deste paralelepípedo, ó, bem pertinho, ó, 10, 5 e 6. A base desse paralelepípedo é o quê? Que figura é essa? É um retângulo. Um retângulo de quanto? De 10 por 5. Então, nós temos, ó, na base um retângulo de 10 centímetros por 5 centímetros. Então, a minha base é um retângulo de 10 por 5. Aqui ela está fora de escala, tá? A minha área da base é isso, um retângulo de 10 por 5. Então, como que calcularia esta área da base? A área da base, né, é a área de um retângulo. 10 vezes 5, 50 centímetros quadrados. Ó, está resolvida a minha área da base. Tá certo? Segundo tópico que é importante, área lateral. Nós temos o nosso retângulo nesta posição. Então, o que eu tenho? Ó, olhando aqui e percebendo na figura, que é super importante. Ó, 10 por quanto tem essa altura? Ó, 6. Então, aqui eu tenho um retângulo de 10 por 6 e aqui atrás eu tenho um outro retângulo de 10 por 6. Concorda? Ó, 10 por 6 aqui na frente. Ó, eu tenho um retângulo. Claro que vai ficar, gente, fora de escala, tá certo? Eu não tenho quadro para isso aqui, ó. 10 centímetros e 6 centímetros. Onde está esse retângulo? Ele está aqui, ó. 10 por 6, ó. Tô copiando em rosa aqui, ó. Só que esse retângulo em rosa que eu pintei ali, ele aparece lá atrás, ó. Ele aparece aqui atrás. E aí eu vou acabar com a minha projeção, tá? Eu vou desenhar ele aqui, ó. 10 por 6. Também, ó, um retângulo de 10 por 6. E aqui atrás, ó, outro retângulo de 10 por 6. Então, eu tenho duas vezes um retângulo de 10 por 6. Agora, o que mais que eu tenho? Ó, o meu sólido está nesta posição, ó. 10 por 6 e lá atrás 10 por 6. Eu olhando lá deste lado, ó, eu tenho aqui 5 por 6 e aqui atrás, ó, 5 por 6, ó. Eu olhando assim, eu tenho um 5 por 6, só que aqui atrás eu também tenho um outro retângulo de 5 por 6, correto? Então eu tenho mais duas vezes um retângulo de 5 por 6. Então, o que vai acontecer? Ó, 10 vezes 6 são 60. 60 vezes 2, então aqui eu tenho 120. Aqui, 5 vezes 6, 30. Como são 2, aqui eu tenho 60. Tá certo? Esta aqui e esta aqui, 120 centímetros quadrados. Ó, esta da frente e esta de trás, 60 cada uma, 120. Esta daqui e esta de trás, mais 60.
mais 30 cada uma, 60. Isso vai resultar numa área lateral de 120 com 60, 180 centímetros quadrados. Ou seja, a área lateral é o que eu tenho lateralmente na minha figura, tá? Como já vimos anteriormente. Depois, o que eu tenho? Eu tenho uma coisa que nós vamos chamar de área total. E aí, claro, vai depender se a figura é tampada, se não é, daqui a pouco é um aquário sem tampa, né? Então depende do contexto. Então não adianta decorar a fórmula. A área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Pode ser? Pode. Se for uma caixa fechada, vai ser assim que eu vou calcular. Tá? Então eu tenho que ver o contexto do exercício. Então no meu caso, ó, o que é a área total? A área total, vamos supor que ela seja fechada, é a área lateral, mas quantas vezes a área da base? Uma base aqui embaixo e outra base aqui em cima. Então seria 2 vezes a área da base. Então a minha área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, por favor, não precisa decorar, tá? Não precisa decorar. Depende do contexto. É importante que tu entenda o que está sendo feito. A área total vai ser a área lateral, que eu já tenho, é colar, ó, 180, mais 2 vezes a área da base. Quem é a área da base? Eu acabei de calcular, ó, é 50. 2 vezes 50. Então, a minha área total vai resultar 2 vezes 50, 100. 100 com 180, 280 centímetros quadrados. Área total, tá certo? E para encerrar aqui, vamos ver se vai dar. Não, infelizmente eu não vou ter como fazer agora nesse toque aqui. Vai faltar, tá? Eu vou só dar uma baixada aqui, ó. Porque aí, ó, eu puxo para calcular o que a gente chama de volume. O que é volume num prisma? Volume num prisma, área da base vezes a altura. Volume é a área da base vezes a altura. O volume vai dar o quê? Área da base, 50. Vezes a altura. Qual é a altura do prisma? Desse paralelepípedo? 6. Então, o volume vai ficar 6 vezes 5, 30, 300, ó, centímetro quadrado vezes centímetro cúbico. E aí eu chego no volume do prisma. Então, o que nós calculamos nessa primeira tomada? Área da base, área lateral, área total e volume. Agora, em seguida, eu volto para calcularmos as diagonais, tá certo?